Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 30 anos, mulher. Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, noiva, 30 anos, mulher. Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos, mulher. Com o podcast Ei Mulher, buscamos juntas dar voz e vez aos assuntos que fazem parte da realidade feminina. Aqui no canal Em Mulher, vamos abordar temas que circulam no universo feminino, com empatia, responsabilidade e, sempre que possível, senso de humor. Para acompanhar nosso conteúdo, segue a gente no Instagram, no @canal Em Mulher, mande sua história, sugestão ou crítica para a gente fazer desse espaço que ele é, agregador. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Ei Mulher. Hoje a gente tem convidada, ela já esteve aqui antes e a gente amou tanto que repetiu. Mas segura aí para saber quem é, que antes tem recado paroquial. Nossos episódios são lançados às quintas-feiras ao meio-dia e além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos também no YouTube. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber notificação sempre que entrar episódio novo. Recado dado, vamos às boas-vindas. E quem está aqui com a gente é ela, a Luísa. Oi, gente. A Luísa Svaraini, ela está aqui com a gente no episódio 10, falando um pouquinho sobre astrologia e os impactos e influência dela na nossa vida. Bem-vinda, Luísa! Bem-vinda, Luísa! Ai, gente, agradeço muito esse convite de voltar aqui. Eu amei muito o nosso papo. Vocês são, assim, incríveis. E acho que a gente pode estar sempre contribuindo aí nas trocas e com diversos assuntos, né? Não apenas com astrologia. A Luísa está aqui para a gente falar sobre um tema que na nossa atual cultura social é muito presente na vida da mulher. Vamos hoje falar sobre medos. O que é medo? Como sentir medo? O medo gera mudança ou é mudar que gera medo? E qual a relação do medo com a intuição? Essas são algumas das abordagens que vamos fazer no papo de hoje. Mas, gente, o medo não é sinal de fraqueza ou covardia, não, tá? Ele é uma reação involuntária e natural com a qual o ser humano convive ao longo de vários momentos da sua vida. Porém, será que é tão natural assim a raiz do sentir medo quando se é mulher? Em uma pesquisa feita pelo Ibope em 2018, 3 em cada 10 mulheres que vivem na cidade de São Paulo, 27% do total das entrevistadas, têm medo de sofrer algum tipo de violência sexual. Entre os homens, o percentual foi de 7%. E aí, Lu, o que tu tem para dizer para a gente sobre sentir medo e sobre sentir medo sendo mulher? Eu falo que o sentir medo, como você já disse, é algo que já vem impresso na nossa cultura. A nossa cultura já é uma cultura que vem falar de medo. E eu gosto sempre de lembrar que o medo, ele não existe fora, ele existe dentro. Mas através de uma cultura, a gente está sempre sendo imprimida pelo medo. Não pode, ali é perigoso, isso daí é ruim, isso daí faz mal. E não deixando a gente experienciar. Por exemplo, vamos voltar para quando a gente é criança. Quando você cai e chora, a mãe fala o quê? Não, já passou, já passou, já passou. Tá tudo bem você sentir medo daquilo. Tá tudo bem você chorar. Acolhe aquilo, né? E a gente quer o quê? O tempo inteiro inibir. Porque a gente vem de uma cultura, e eu estou falando do Ocidente, tá? Não estou falando do Oriente, porque isso é um assunto que a gente vai abordar aqui, sobre o olhar para o medo no Ocidente e no Oriente, em que a gente, muitas vezes, foi impresso naquela realidade ilusória de que tudo tem que ser bom, tudo tem que ser maravilhoso, tudo tem que ser perfeito, de certa forma. O medo é errado você sentir medo. Mas espera aí, quantas escolhas a gente não teve que fazer que deu um friozinho na barriga e deu um medo, porque a gente estava mudando? Quantas coisas. E a mulher é muito mais, né, gente? Porque a mulher, ela foi colocada para apenas servir, ser útil. Use o seu masculino, use o seu automático. Não sinta medo. Porque se você sentir medo, você vai se questionar. Se você se questionar, você vai acionar quem? A sua intuição. E a sua intuição é louca? Ela não é sua. Ela é louca, né?
que é o que a gente é colocado desde criança, falar que a menina é doidinha, que a menina é louquinha, que isso, que aquilo, porque a mulher, ela já cresceu com medo de se colocar no mundo, de se colocar independente, como quem ela tem que ser como a sociedade quer. Ela tem que ser esposa, ela tem que ser dona de casa, ela tem que, mesmo hoje, dentro do empreendedorismo, da independência, se coloca medo na mulher, porque ela tem que assumir um macho no empreendedorismo, ela não pode ser a intuitiva, ela não pode ter o mecanismo do autoconhecimento, da vulnerabilidade, ela tem que estar pronta, ela tem que ser guerreira. E quem diz que ser guerreira é você estar escutando a sua intuição? Você é deusa, eu gosto de falar isso, a minha amiga que fala, ela fala, você não é guerreira, você é deusa, porque a deusa, ela tem poder. Pode falar, Mari. Não, aqui isso de ser guerreira é como se... Era o que eu ia falar mais cedo, né? Para o homem ser ensinado desde pequeno, de novo, na nossa sociedade, e considerando a nossa geração, né? Glória, universo, as gerações novas estão vindo com novas perspectivas, mas era como se, para eles, ter medo é covardia, é fraqueza. Então, eles aprendem a ter coragem e a enfrentar. E para a gente, é tipo, tenha medo de viver e dependa de alguém para isso. Na dúvida, chame um adulto, um homem, né? Enfim, espere alguém para te salvar. A princesa não se salva sozinha, né? Ela espera alguém. E se você quiser, e se você tem coragem demais, ou se você é guerreira demais, isso te dá isso que a Lu falou, né? Traços masculinos, esse traço do teu lado masculino e essa percepção até social, que às vezes a gente já falou aqui várias vezes, né? Para Rei, para Vicky. Ah, mas aí quem é o homem que vai querer casar com uma mulher dessa, né? Quem que vai querer ficar ao lado de uma mulher dessa que não dá espaço, que manda, que decide, que resolve? Porque aí ela passa traços de não ter medo, de não depender. Eu vi uma vez tá no Netflix. Eu não sei se vocês conhecem a Brené Brown. Ela fala muito sobre um negócio que chama vulnerabilidade. E aí ela fala sobre isso, é bem o que tu falou ali de criança. Quando a gente é corajoso, que legal, você é corajoso. Agora, quando a gente tem medo, que é o momento que a gente mostra a vulnerabilidade, é ruim. Então, a gente foi ensinado que ser vulnerável é ruim, mas ser corajoso é bom, sendo que ser corajoso depende da sua vulnerabilidade. Então, isso é muito legal, sabe? Quando tu entende isso, quando eu escutei isso, eu falei, nossa, faz todo sentido. E uma outra reflexão até que eu queria trazer é que eu acho que muitas vezes a mulher, ela é ensinada... Eu acho que de muitas coisas, a gente não sente medo, não é medo a palavra, talvez a gente até deveria sentir, mas a gente não sente porque normalizou. Entende o que eu quero dizer? De algumas situações são tão normais, a gente deveria sentir medo de acontecer aquilo com a gente. Aí acontece, mas é normal, então a gente já... Entendeu? Tem outra questão dessa questão de ser guerreira, né? A gente nos tem como guerreira, por a gente não ter medo, mas é porque a gente não tem escolha, né? A gente fazer as coisas hoje, como é muito difícil, a gente tem que fazer da mesma forma, nos tem como guerreiras, tipo aquela mãe que se vira sozinha, que cria o filho sozinha, que não depende de ninguém, sim, porque ela não teve escolha, né? Então, essa romantização das guerras que a gente trava todo dia é muito ruim também, porque trata como normal a gente ter guerras todos os dias para vencer, entendeu? Batalhas todos os dias. Então, eu acho muito que hoje se romantizam essa questão. Ai, minha mãe é guerreira, a mulher foi guerreira. Sim, porque ela não teve escolha de não ser. Nunca foi fácil pra gente, né? Tem um seriado, eu não sei se vocês assistiram no Netflix, chama Maid, de uma... Gente... eu tava olhando. Eu falei para as meninas assistirem para a gente fazer episódio só sobre Maid, porque é maravilhoso. Aceito o convite, já me convidando, Vamos. Porque foi muito bom, assim. E ela falou, assim, não vou dar spoiler, tá, gente? Mas, assim, um momento ali que me tocou muito foi... A gente tem que realmente normalizar a vulnerabilidade. A gente tem que entender que tá tudo bem você ser vulnerável. A partir do momento em que você se vê vulnerável, você se entrega à vulnerabilidade, você faz o seu medo diminuir. Uhum. Porque aí você começa a se olhar.
E a vulnerabilidade só faz você se questionar para você se olhar, para você se encontrar. E aí você vê a luz no fundo do poço, no fim do poço, quer dizer, né? Você olha para aquela luz, você tá lá no fundo do poço, cheio de medo, cheia de medo. Medo das suas escolhas, medo daquele relacionamento que você sabe que é ruim, que é abusivo, medo daquele trabalho que você sabe que exige, que já tá no seu físico, porque você tem medo, porque você sabe que a sua escolha só depende de você. E que o ato de escolher naquele momento, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma mudança. Ele vai gerar você sair de uma zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto você sofra nela, você já conhece ela de certa forma. Então, quando você abre a vulnerabilidade, percebe que você quer sair daquele lugar, porque é o seu coração que fala, a sua intuição que todo mundo quer calar em você, você sabe que o seu ato só depende de você. Então, isso gera medo porque a gente fica insegura e a gente fala, ai meu Deus, então se depende só de mim, se eu quiser voltar atrás eu não posso mais, eu não vou ter quem me apoiar, porque a gente acha que a gente tem que estar sempre com as bengalas, né? A bengala do relacionamento, a bengala do trabalho, a bengala da família. Opa, peraí, eu não posso ser minha própria bengala? Isso quando a pessoa tem essa consciência de que a consequência e o sucesso e o fracasso e qualquer coisa que vier com a sua escolha é responsabilidade dela, porque hoje em dia, cada vez mais, as pessoas terceirizam responsabilidade, né? Ninguém mais toma conta das suas escolhas, concorda? É uma coisa que me irrita muito, assim, a falta de autorresponsabilidade. E aí as pessoas sempre usam bengala, é porque a chuva caiu, entendeu? E o medo é o medo de ficar, como tu estavas falando, em relacionamentos, em trabalhos, e o medo de sair. Então tu fica entre dois medos. E aí aquela máxima de tá com medo, vai com medo mesmo, ela se cumpre, né? É só que às vezes esse tá com medo, vai com medo mesmo, ele coloca uma pressão tão grande, né, na pessoa Exato. que. Porque o medo que eu sinto é diferente do medo que a Rê sente, que é diferente do medo que a Vicky, porque cada um de nós, enfim, é um ser com uma criação, com uma cultura, com uma condição. Isso tô falando de fatores externos, mas de fatores internos também, com personalidade, com alma, com sentimentos, com Gatilhos. vivências, né, que são nossos. Exato, que são só nossos. Gatilhos diferentes, né? Sobre isso do medo tem uma coisa, e é um medo que é bem comum até, e cara, que eu escuto muito, assim, sobre medo de falar em público. O tanto que tem gente que me pergunta, ai, Mari, mas como que faz para conseguir falar em público com segurança? Nossa, mas tu fala tão bem em público, né? Tipo, no meu trabalho eu escuto bastante isso das meninas, geralmente quando são novas, que estão entrando em funções, assim, mais ainda de desenvolvimento, né? E eu digo, gente, tipo, cada um com a sua experiência, sabe? Qualquer coisa que eu vá dizer sobre como foi para mim, vai ser, não, talvez não vai servir para você, muito provavelmente não vai servir para você, porque a forma como eu cresci, como eu fui educada, como eu fui criada, as coisas que eu vivi, que eu aprendi, não vou dizer para você tá com medo, vai com medo mesmo, e não vou dizer para você, estuda, se prepara que fica fácil. Eu acho que cada um tem o seu jeito. Geralmente eu digo terapia. Se você tem medo de falar em público, né? Ou de fazer alguma coisa, procura um coach, procura terapia, procura uma pessoa para te desenvolver nisso, uma mentoria, enfim, porque não é assim, não basta eu dizer como foi para mim, porque é muito particular. E aí, para todas as outras, né? Só para fechar, daí indo nos medos ainda de mulheres, como a gente às vezes escuta o julgamento também, né? Mas eu não tenho medo de marido, eu não tenho medo de apanhar na rua, eu não tenho medo de brigar, eu não tenho medo de não sei o quê. Tá, mas aí você vai jogar a outra pessoa pela sua régua, né? A outra mulher na Sorte é vivência tua dela que pela não sua tem, eu régua. tenho. Que bom, né? Que bom. Eu vejo... Deveria. Desculpa, Vicky, pode falar. Capaz, mas deveriam ter, porque é perigoso para qualquer pessoa hoje na rua, né? Tudo bem. Não, mas eu digo não nem na rua, mas às vezes, mulher que fala, nossa, mas eu não tenho medo de apanhar de namorado, meu namorado não vai levantar a mão pra mim, sabe? Não, Julgando isso outras não. que às vezes apanham, ou coisa assim, como se fosse, é só ela se empoderar, assim. Exatamente, como se fosse isso. E eu acho, pegando esse gatilho aí, Mari, é muito interessante o que você falou, porque dentro do conhecimento dos chakras, né, que são os nossos pontos energéticos do corpo, a mulher, mais do que qualquer outra, a mulher ela tem a conexão profunda útero-garganta. Se você parar para olhar
a anatomia da sua garganta e do seu útero, eu não sei se eu já comentei isso aqui no último podcast, não comentei. Se você parar para olhar, a sua garganta é igual à sua vagina. O óvulo é a amígdala, a língua é isso aqui, é igual. O que acontece? A mulher, a voz dela é o útero dela. Então, o que ela já passou por esse útero para ela não conseguir falar? Então, isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. É uma coisa assim que eu trabalho muito com isso dentro, né, das minhas consultas. Eu gosto muito de trabalhar porque existem mulheres que eu vejo que o potencial é a comunicação, mas elas já sofreram muito com a questão da desvalorização do próprio útero, do próprio templo, do próprio corpo. E aí elas não se comunicam como elas deveriam. Quantas vezes a gente fica calada porque nós estamos em um relacionamento que nos calam, que nos privam da gente. E aí aquilo só vai acumulando. E não tô falando nem do sexo, do ato sexual. Eu tô falando de você lá na sua infância. Quantas vezes falaram para você que era feio menina falar desse jeito, quantas vezes você não deve ter escutado da tua família, sabe? De gente de dentro da sua casa, pessoas que já sofreram abuso e não sabem. Então, são várias coisas. Isso que a Mari falou foi muito importante, porque cada um tem o seu próprio universo. E dentro do seu próprio universo, a mulher, a conexão da voz, ela vem do útero. Então, se você quer curar a sua voz, cure o seu útero. É muito importante para isso. Nossa, olha só. E isso deve ter alguma... Bom, eu fico aqui voando, né? Mas eu sempre digo que o que a gente não fala vira doença, né? Física. O que a gente não fala, os sapos que a gente engole, né? Que eles falam. E isso para mim fez muito sentido, essa explicação do útero. Que faz muito sentido, porque tudo que a gente não fala realmente cresce dentro da gente. Sabe? Tem a ver total com uma gestação, por exemplo, que é o que acontece no útero. Só que fica enorme dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, e aí gera ansiedade, gera crise de pânico. Eu tô falando porque isso aconteceu comigo. Eram coisas que eu não conseguia colocar para fora. Por isso que a terapia é tão efetiva, né? Porque tu consegue botar para fora. Cara, só botar para fora. Vocês já testaram, tipo, berrar dentro do carro? É libertador. É libertador. E é... Não, no carro. Hã? Não, eu não berro dentro do apartamento para não virem aqui bater na minha porta desesperados o que está acontecendo, na verdade. Mas eu, dentro do carro, já berrei muito. Por quê? Para colocar para fora. Só que muita coisa a gente é ensinado a ter medo de falar. É bem isso aí, desde criança. A menina, principalmente. Depois que a gente se liberta dessa amarra, né? Que é de não falar os nossos medos, as nossas fraquezas, porque eu era muito assim, sabe? Não chorava na frente de ninguém, não falava o que estava me machucando, eu era bem assim. E realmente, crise de ansiedade, crise de pânico. Depois que tu começa a falar, fica transparente para as pessoas. Tipo, tá, ó, tô precisando de ajuda. E tu não tá escondendo mais de ninguém. As pessoas já sabem o que tu tá passando, né? E para mim é libertador, assim. Eu falo para as pessoas, tu toma algum remédio? Sim, então eu tomo. Tipo, tu vai na terapia? Faço, sabe? É meio libertador. Foi libertador tá tudo bem? Pra mim, assim. E tá tudo bem, foi né? libertador conseguir falar sobre isso, sabe? Hoje é pauta sempre, né? Mas antes nunca era, assim. Cara, eu há 2 semanas atrás, eu tava, assim, numa semana muito difícil no trabalho, assim, sabe? E eu sempre policio muito meus pensamentos, minhas ações e minhas palavras. Porque, sei lá, eu acredito muito em energia, acho que uma coisa puxa a outra. E eu tava assim, ó, engolindo, eu não conseguia chorar, eu não conseguia extravasar. Foi aquele dia, eu mandei mensagem no grupo aqui do podcast, eu falei, gente, eu consegui chorar! E aí, parece que quando eu chorei, eu juro pra vocês, quando eu chorei, porque eu tinha medo de chorar, eu tinha medo de... Como é que fala? Do trem desencarrilhar, assim, sabe? E aí eu queria manter. Eu tava com muito medo de chorar. E, cara, chorar foi minha salvação.
Eu chorei, as coisas começaram a andar. É impressionante. Bizarro. Você solta o controle, você começa a fluir. Gente, nós mulheres, a gente tem que... Qualquer ser humano, mas nós mulheres, a gente carrega a maior parte da água da vida. A nossa água está no nosso útero. A gente tem um centro de fluir. O que é a água se não fluir? Se não se encaixar, entende? Então, a gente precisa entender que a gente é água, que a gente não é controle, que a gente é soltura. E é exatamente isso que a gente não foi ensinada. A gente foi ensinada a controlar, a ser a mulher ciumenta, a ser a mulher que precisa ter tudo ali, ó, visível. E não. Na verdade, a gente tem que soltar porque a gente tem um útero que é puro água e que vai lembrar que a gente é criação. E sem a gente, nada existe. Nenhuma vida existe. Porque a vida tem que sair da mulher ainda, né? Mesmo que a tecnologia avançando horrores, mas ainda é a gente que gera a vida. Então, assim, eu tive uma experiência muito grande esse final de semana, eu fui para Bonito e eu pulei num poço muito fundo, né? Enfim, meu ouvido, tipo, doeu pra caramba. E foi a água, né? Entupiu de água. E na hora o Gui olhou pra mim e falou assim, sabe o que vai te curar? Eu falei, o quê? A própria água. Vai de volta para baixo do rio e aí faz a pressão no ouvido. Sarou meu ouvido na hora. Eu falei, putz, cara, a água é o próprio remédio. A água é o próprio remédio, gente. Não é à toa que a gente é 70% água, né? Nós, seres humanos, nosso corpo. Então, assim, e a água é o fluir, é você soltar o controle. E o medo, ele vem porque a gente acha que a gente controla. Eu tenho uma relação com o controle bem complexa, assim. Eu tenho bastante necessidade de controle, de domínio, e essa sensação de controlar, e não é assim, nossa, tipo, eu não sou uma pessoa controladora na vida, gente, né, tóxica também, graças ao universo. Talvez um dia já tenha sido, talvez um dia já tenha sido. Talvez eu seja ex-tóxica de alguém? Pode ser. Estou trabalhando nisso diariamente. Mas, enfim, eu tenho uma relação, assim, bem complexa de ter medo de não estar controlando algo. E esse é um papo que eu sempre entro, olha que louco, é um papo que eu sempre entro em rodas de amigos e tal, e esse final de semana ainda estava falando disso. Minha necessidade de controle é tão grande que eu tenho medo de perder o controle de mim mesma, que eu nunca fiz uso de nenhum tipo de entorpecente, nada, dado o medo que eu tenho de perder o controle. Uhum. A minha relação com a bebida é tipo, bebo um pouquinho daqui, ali e tal, mas se eu percebo que eu tô começando a perder a consciência, eu já travo na hora e aquilo já quase me dá uma angústia, assim, meu Deus, eu não posso perder a consciência. E com coisas bem corriqueiras do dia a dia, e não é no controle, assim, no sentido de querer controlar meus relacionamentos, as pessoas que convivem comigo, é mais um controle sobre mim mesma, como se eu não pudesse em nenhum momento, tipo, falhar, errar, sabe? Ou quase como se eu tivesse medo. E aí o rolê todo veio, Lu, de um papo sobre ayahuasca e terapias né, medicinas da floresta, essas coisas. E aí, conversando com alguns amigos que acabaram de voltar de uma tribo, né, de umas tribos Aiwanauá, acho que é o nome, perto do Rio Gregório, no Acre e tal, toda uma pegada, eles contando a experiência, e eu falando, gente, eu não tenho a menor condição, hoje, ainda, quero ter em breve, de entrar num barco apenas com um galão de gasolina, sem saber onde eu vou dormir, que foi o que eles fizeram. Eles foram porque falaram, vem que tem lugar para ficar. Mas eles não conheciam ninguém, eles não tinham a menor ideia, sabe? Eu fiquei, gente, eu tenho uma necessidade de controle tão grande que eu não consigo soltar. Eu não consigo soltar para fazer coisa. E aí, mas olha só, isso de tu soltar. Eu jamais. Para fazer, tipo, é isso que a Lu falou. As coisas vêm quando você. Que é aquilo que eu já tinha falado para vocês do Cabala numa outra conversa, né? Se você abre recipiente, o universo te dá. O problema é quando seu recipiente está cheio. E eu sou o próprio recipiente lotado, né? O próprio tá aqui. Eu perguntei semana passada, eu perguntei para Luísa, dá o passo a passo de como é que solta. Como é que solta? Porque eu preciso de um passo a passo. O que faz primeiro, o que faz depois, entendeu? O que acontece? O soltar, na verdade... Ai, mãezinha. Uhum. Morri
Coisa bonitinha. Enfim, o soltar... É que eu não aguento com cachorro, gente, eu não posso. Não, tá lindinha. A Stead. O soltar, na verdade, não é você deixar de pensar. Eu falei isso para Rê. O soltar não é você deixar de pensar, mas é você entender que aquele pensamento ele vai passar. O soltar é você olhar e falar assim, beleza, eu tô pensando nisso. Tem algo agora que eu preciso fazer, que eu posso fazer? Se não tem, deixa eu fazer outra coisa, entendeu? Não é você também ignorar. Ah, não, eu vou bloquear esse pensamento, eu vou bloquear esse controle. Não, você não tem que bloquear. Você tem que começar a se perguntar aí mais fundo. Para que eu controlo isso? Qual é a causa deste controle? Porque não é de primeira que você vai ter a resposta. E você precisa olhar para isso como... Adoro falar isso. Você precisa olhar para isso como uma tempestade, que ela vem e vai. Isso daí não vai estar sempre na sua vida. Isso daí passa. Assim como a sua alegria, ela passa, a sua tristeza também passa. E o controle, o que é o controle? Não ficar nem na alegria e nem na tristeza. É você querer controlar até isso. E você tá vivendo assim? Não. Você, na verdade, tá trair. Mas eu puxei o papo do controle muito a ver com isso que tu trouxe agora, assim, né? Que é uma ilusão, total uma ilusão. Ninguém tem controle de nada, então é total uma ilusão. Essa sensação de achar que, nossa, porque eu penso em tudo vai dar tudo certo, ou porque eu me planejo, ou porque eu me organizo, ou porque eu não deixo nada na mão de terceiros. Mas isso nada mais é do que medo de qualquer coisa, né? De dar errado, de julgamento, Soltar. de falhar e tal. De soltar. E aí esse medo do soltar vem muito também daquilo que a gente falou no início, estrutura cultural social que a gente é criado. Porque não é criado para ser solto, você é criado para dar certo na vida, para ser melhor que os seus primos, para no Natal a sua mãe poder se gabar para suas tias. Para você estar casada e ter filhos, para poder falar, nossa, casei e tive filhos. Estou maravilhosa e plena porque eu casei e tive filho. Não, amor, você tá infeliz, você tá com medo de soltar essa relação por causa da sua família, por causa de tudo. Porque você tem a segurança ilusória. Gente, uma coisa, isso é uma coisa que a Mari falou que é muito real. Não sei nem como que eu vou explicar isso, mas nada disso aqui é permanente. Ou seja, nada é real. A única coisa que é real na vida é a mudança. Porque ela tá o tempo inteiro existindo. Ela tá o tempo inteiro acontecendo. Você nasce e morre todos os dias. Existem células do seu corpo que nesse momento estão morrendo e nascendo. Então, nada é permanente. E o medo vem da onde? De achar que as coisas devam ser permanentes, devam ser para sempre. O medo, ele é muito assim. Eu tenho um professor que fala que quando a gente busca a perfeição, a gente busca a morte. Exatamente. Porque a partir do momento que tudo tiver perfeito, você não tem mais razão de ser, estar, mais nada para enfrentar, enfim, nenhum desafio, nenhuma mudança. Então, a perfeição é a morte, é mais ou menos nessa linha, assim, que quer dizer que você zerou, você acabou, cumpriu. Exato. Então, por que você vai estar na vida? Desculpa. Essa Pode falar. relação de controle e pensar em tudo, que nem a Mari falou, né? Que ela pensa em tudo para ter controle e tal. Nada mais é que uma geração de ansiedade, né? Fica gerando ansiedade por tudo. Eu estou muito ansiosa, né, Renata? A gente já conversou sobre isso. Hoje menos que ontem, né? Mas eu tenho uma ansiedade por coisas que talvez nem aconteçam, né? E é bom sempre esperar o novo também. É tão bom quando acontece algo que a gente não estava esperando e a gente se prepara para qualquer situação e a gente não espera aquele novo bom, sabe? Aquela coisa boa, nova, assim. Porque a gente se programa para tudo. Eu falei, jamais vou num lugar que eu não saiba onde eu vou dormir, porque realmente isso me deixa ansiosa. Eu fico completamente ansiosa de não saber o amanhã. Eu vou para Brusque sexta e já perguntei, tá, Renata, que horas tu vai voltar? A Renata, não sei. Tipo, eu vou voltar a hora que der, entendeu? Tipo, não... E eu já queria saber o depois da festa, o outro dia, porque eu não controladora, mas eu sou bem ansiosa, assim, eu não gosto de não saber o que me espera, sabe? E nada mais é do que eu amanhã e não tô vivendo hoje. Exatamente.
ansiedade é o controle. Eu falei muito sobre isso, porque a presença, o soltar, nada mais é do que a presença. Porque quando você solta, você é apenas aquilo que você está vivendo agora. Por exemplo, eu soltei qualquer coisa que eu tiver para fazer depois. Eu sei que eu tenho coisa para fazer depois daqui, mas eu soltei, eu tô aqui. Eu só estou aqui. Nada além disso, de vocês, da nossa conversa. Então, isso é a prática que eu tô querendo colocar todos os dias, que tem a ver com medo, porque, gente, para explicar tudo isso, porque que, né, eu falei sobre falar de medo, enfim, nós estamos falando sobre medo também, porque eu acho que cada uma de nós, eu falo que nada é o acaso, né, e todo mundo aqui sabe disso, e que se veio esse tema é porque cada uma aqui tá passando por um nível de medo aí na vida, né, então, assim, e quem tá escutando isso aqui também deve estar passando, provavelmente. Que nada é o acaso novamente. Enfim, eu acabei de passar por um rompimento muito forte na minha vida, de algo que eu achei que era certeza. Não para sempre, porque eu já sentia no meu coração assim, que não é para sempre, entendeu? Mas eu achei que seria por um grande período na minha vida e acabou. E eu que tive que tomar a atitude de romper. Eu tive que romper com o meu medo. Eu tô há 3 meses tentando romper com isso. E eu consegui romper sem coragem. Porque se eu fosse esperar a minha coragem, a minha segurança para eu chegar e falar não, acabou, eu ia estar lá até hoje. Eu ia estar vivendo essa história até hoje. E aí uma coisa que você falou, Vitória, é muito real. Se você está enchendo a sua cabeça de pensar no amanhã, de eu tenho que pensar como que eu vou chegar, que horas eu vou voltar, nananana, e ficar só no amanhã, só no depois de amanhã, na festa, sei lá o quê, você não vai estar, como a Mari falou, com o potinho vazio e aberto, para que o universo venha trazer boas novas para você, que são as coisas que você nem espera. Porque você fica tão cheia daqueles pensamentos de ansiedade, olhando, que isso te causa medo, porque você está apegada a algo que não existe. Você está apegada. O medo, para mim, assim, na minha concepção, é o apego. A partir do momento em que eu entendi, no lugar onde eu estava, que eu estava ali por apego, eu falei, opa, peraí, o medo tá aí, tá? De eu me identificar com esse corpo, com essa mente, que eu sou só isso, e na verdade eu não sou só isso. Eu estou isso, mas eu não sou isso. Então, enfim, é isso. Vai, Mari. Aqui tu falou que medo é apego, e aí vou voltar para primeiro pro início ali, né? Onde a gente traz o que as mulheres têm mais medo que homens de sofrerem violência sexual. E aí, de novo, naquela discussão de que às vezes o medo é o apelo da sobrevivência. Tem medos que são apegos tipo materiais, né? Ou apegos sociais. Mas tem medos que são apego à própria vida, à própria segurança, ao bem-estar de um familiar. E aí, o meio do caminho entre soltar, mas manter, sei lá, a sanidade, né? Tipo, não virar assim, não, soltar do medo, mas não se tornar inconsequente. Não sei se me fiz entender. Eu entendi. Eu acredito que seja basicamente o autoconhecimento. Você se olhar. Porque é só a partir do momento em que você se olha, em que você começa a se cuidar em algumas esferas da sua vida, você começa a encontrar essa coragem, olhar para esses apegos. E realmente, o medo, muitas vezes, ele é protetor. Ele é protetor de um abuso, de uma violência. Com certeza ele é protetor. Mas o momento em que você vê e você começa a se olhar de certa forma, você começa a parar de sentir tanto aquele medo. E aí você consegue ter o impulso de romper. Força. Mas é só a partir do autoconhecimento, ter a força, ter o poder mesmo, sabe? Porque eu falo que graças a Deus, eu nunca vivenciei isso na minha vida, mas eu acredito que mulheres que vivenciaram isso, quando elas decidiram romper, eu acho que elas nem pensaram, acho que simplesmente foi. Porque tem uma hora chega. Uma hora ou você vive ou você morre. Porque sobreviver já não adianta mais. Na constelação familiar, a gente aprende muito que existem 2 coisas na vida: viver e sobreviver. Se você vive, você é aquela pessoa que está com vontade de mudar. Você está com vontade de ser você, de se conhecer. Se você sobrevive, você está apenas existindo. E muitas vezes você... Tanto, né? às vezes você está apenas... Oi.
Pode falar, desculpa, Vi. Apenas só aceitando o que vem, né? Tu já não tá mais lutando contra o que te faz mal, tá aceitando o que vem e não interessa se é bom ou se é ruim, né? Tu só aceita. Exatamente. E assim, é uma coisa que eu vejo, e aí eu olho, né, vocês, quem for assistir aí essa Made, meu coração ficou muito apertado pelo Brasil, ser muito sincera. Na hora eu pensei muito daqui que a gente não tem o mínimo para mulheres que sofrem violência. Porque, gente, o está atrelado à violência, não adianta. E medo de você sair na rua, medo de você sair, sei lá, ir numa praia com biquíni, a mulher, ela com certeza é a maior vítima do medo. E aí eu quero entrar um pouco em algumas coisas indianas aí para vocês entenderem umas histórias do hinduísmo relacionadas ao medo e à mulher, que a mulher, ela é a que mais sofre, né, de medo. Enfim, e aí o que eu só concluindo, esse medo dessa violência e tudo mais, quando você vem para o Brasil, você olha para nossa esfera, a gente está numa bolha. A gente está numa bolha da bolha para a gente estar falando disso. É porque a gente tem estrutura, de certa forma, para buscar uma ajuda, para buscar um autoconhecimento. Porque a gente tem uma base. E as pessoas que não têm base, como chegar até elas? Como conseguir levar essa consciência? Eu acho que isso é o mais importante. Eu tenho muita vontade de fazer programas voluntários para mulheres, não sei como isso ainda, isso é uma coisa que, assim, eu sei que Swami vai me guiar, né, que é o meu Deus interno, que eu chamo, porque eu acredito que nós mulheres precisamos incentivar outras mulheres, mas se a gente não começasse aqui, não ia chegar até elas. Então eu falo que a gente já começou. Da gente estar conversando sobre isso, sobre esse medo e rompendo isso, é porque a gente já começou, né, a fazer um pouco, pelo menos. A gente já começou a fazer. Então, assim, eu já agradeço muito, em vez de ficar exatamente na esfera do, ai, meu Deus, eu tô sofrendo muito pelas mulheres que não podem. Não, peraí. Se eu já tô abrindo esse campo, outras mulheres estão abrindo, uma hora vai chegar. Eu acredito muito nisso, sabe? Não é aquela positividade tóxica, não. É a realidade que a gente pode colocar ela para quem ainda não tem essa realidade. Enfim. Eu até, quem talvez viu em vídeo, percebeu. Eu me emocionei no momento porque tu estavas falando da mudança ali, né? Do medo em força. E eu sou testemunha disso, assim. Eu, infelizmente, passei por maus bocados, né? Num final de relacionamento. E... Cara, é louco, assim, quando a chave, ela vira de uma hora para outra, porque o sentimento que tu tem, e até eu me identifico muito com o momento até que a Vicky contou ainda há pouco, da ansiedade, o sentimento que tu tem é que tu queres arrancar aquilo do teu peito, tu queres arrancar aquela dor do teu peito, tu quer arrancar aquele balão que formou dentro da tua cabeça. E tu não tem como, porque tu tem medo, porque tu é cercada de medo, porque, né, a situação te dá medo, algumas pessoas te dão medo, o que elas podem fazer, o que seria a consequência daquilo lá. Só que quando tu junta força e tu fala assim, não, eu vou dar um basta nisso. Às vezes bastou uma palavra, assim, uma palavra. Eu me lembro exatamente o que foi. E aí eu falei, não, beleza, agora eu não tenho mais medo. O medo foi embora. E aí eu me emocionei quando tu começou a falar e ouvindo o relato da Vicky, assim, eu me emocionei porque eu percebi como eu melhorei. Tipo, como eu era e como eu sou hoje. E que legal a gente poder ter isso, e até foi uma coisa que tu me proporcionou, né, Luísa? Isso foi tudo depois do meu mapa astral, tal, que eu realmente me enfiei nesse meio de autoconhecimento, que é uma coisa muito louca, ela te dá o controle bom, que é o controle sobre si mesma, sobre as suas atitudes, sobre as suas decisões, sabe? E eu real, assim, me emocionei de pensar da evolução, tipo, na minha vida, sabe? E de quão leve a gente acorda quando a gente não tem mais medo do que amedrontava a gente antes, sabe? É uma coisa muito louca. Eu só queria explicar, porque realmente eu me emocionei bastante e o autoconhecimento é muito necessário e eu nunca vou cansar de dizer. E o que a gente está fazendo aqui, muitas pessoas falam assim, mas tem um monte de gente que fala sobre isso. Cara, tem que ter mais. Tem que ter mais,
o que a gente está fazendo aqui, nós 4, nós 3, ou quem quer que seja que venha nesse programa, a gente está fazendo é colocar para fora. É o que a gente fala, que muitas histórias são nossas, sabe? E às vezes dá vontade de gritar a nossa história, sabe? Porque muitas mulheres sofrem com medo que a gente sofreu, ou que ainda está sofrendo. Então, o que a gente está fazendo aqui é tirando desse útero nosso aqui da garganta, é tirar e colocar para fora. E não interessa se uma pessoa vai ouvir, se 2 pessoas vão, não interessa, a gente já tirou de dentro da gente, sabe? E a gente recebe tanta mensagem de gente tirando coisa de dentro delas, e a gente sente que está ajudando, sabe? A gente entrou aqui para ajudar uma pessoa, a gente já perdeu a conta de quantas a gente ajudou, sabe? Isso de que a gente sabe, que elas vieram falar com a gente. Então, isso é muito legal. Sei lá, eu queria desabafar. Pronto, falei. Mas isso aqui é, né? A gente fala, né, que toda semana a gente tem uma hora, 2 de terapia, né? É a nossa terapia aqui, semanal. E como a gente vence, né? Falando em medos, vence medo todos os dias aqui, né? Como a gente vence medo de se expor, medo de ser cancelada, medo de ser mal interpretada, medo de chorar enquanto está sendo gravada, medo de... Enfim, a gente tem muito medo, né? Medo de falar, medo de dar errado. E quando a gente começou o processo do podcast, acho que a gente tinha bastante... ingenuidade até, né? Foi muito no, beleza, vamos fazer e tal. E quando a gente começou a lidar com tudo que a gente ia ter que lidar aqui, os assuntos que a gente começou a tratar, e os convidados que a gente começou a trazer, a gente começou, inclusive, a sentir medos, ou enxergar medos que existem, que a gente nem imaginava, sabe? Acho que quando a gente se coloca no lugar de ouvir uma ginecologista falando sobre reconstrução cirúrgica de processos de violência sexual, é um negócio que você fica assim, meu, isso nunca tinha passado pela minha cabeça, e de repente eu tô falando sobre isso publicamente, e tu começa a sentir um medo que tu não tinha, porque era um sabe, uma coisa que nunca tinha desbloqueado dentro da minha mente. E aí, entrando no contexto de como tudo é parte, a gente é parte de um todo, né? A gente também desenvolve muito, acho que a capacidade de sentir pelo outro, sentir a dor do outro, né? E aí, e isso fazer com que, de alguma forma, dentro da gente acesse sentimentos, enfim, que a gente não, de coisas que a gente não viveu, mas que a gente tem empatia por aquilo, enfim, se coloca no lugar. Então, tudo isso para dizer que, às vezes, a gente sente medo de fazer algo, mas quando você faz, coisas libertadoras vêm daquilo, coisas muito positivas vêm daquilo, né? E acontecem depois que você supera o medo que você tava, e que nem era teu, né? Cara, tem medo que nem é nosso. Não é nosso. Tem medo que é dos nossos pais, tem medo que é dos nossos irmãos, tem medo que é do nosso cônjuge, tem medo que não é nosso. E então, sei lá, também... Ai, gente, sou prova viva, sou prova viva, sou prova viva. Mas a Mari falou de desbloquear medos que a gente nem sabia que existiam, né? Mas também a gente aqui no podcast, eu falo por mim, assim, eu perdi vários medos, assim, principalmente em ser cancelado, ou de me abrir, ou de falar coisas minhas, assim. Hoje eu sou muito mais aberta do que há 2, 3 meses. Não sei quanto tempo a gente está fazendo. 4, mas faz a gente está tempo desde já. março, né? A gente está desde março, não é? Acho que sei sim. lá, 5 meses, gente, 23 programas. Então, cara, desbloqueou várias coisas. A gente, quando eu posso falar, me passei, mas não é me passar no momento que eu vou ficar com vergonha. Eu já não tenho mais vergonha do que eu falo aqui, sabe? Então, é libertador, assim, não sentir mais medo de falar o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto de falar, sabe? Eu acho que a gente também pode olhar para uma outra coisa, que é o porquê que a gente sente medo, das consequências, às vezes, que a gente sente, né? A Vicky falou desse medo de errar que foi diminuindo e tal, me fez lembrar de que o medo de errar, ele só existe por causa do julgamento. O medo de errar socialmente, né, gente? O medo de errar socialmente. Sim. O medo de errar quando você tá pilotando um avião, daí vem de outra coisa. Mas, enfim. É uma responsabilidade. Isso, o medo de errar com opiniões, com percepções, com leituras, com, enfim, ele geralmente só vem porque a gente vai ser julgado por aquilo. E aí, a gente está na era, né, dos julgadores, dos fiscais, em que é muito fácil você tomar a posição de juiz.
Então, olhar o outro lado de quando foi que a gente julgou, quando foi que a gente cancelou, quando foi que a gente foi juiz, que fez com que outra pessoa às vezes sentisse medo de expressar alguma coisa que é dela, De ser que é quem ela ela. é, né? Eu lembro de uma história, eu transgressora, né? Quando eu era mais nova, eu era bem mais transgressora. Eu fui sendo calada ao longo da minha vida, Luiz. Eu quero aproveitar isso aqui para dizer que eu quero os meus direitos. Mas, enfim, quando eu era adolescente, eu era muito mais corajosa. E eu lembro que a filha de uma amiga da minha mãe, no interior do Rio Grande do Sul, assim, numa cidade bem pequena, bem tradicional, de uma família bem alemã, ela começou a usar brincão de pena, saião, rasteirinha, fez dread no cabelo. E aí eu lembro da minha mãe falando, ai, coitada da fulana, né, com aquela filha perdida dela lá, que agora vai virar hippie. Falava, minha mãe ainda falou riponga, né? E deve estar usando alguma coisa e tal. Gente, eu, sei lá, 16, 17 anos que eu tinha, eu virei assim. Agora ela não pode usar a roupa que ela quer, o cabelo que ela quer, que vocês vão dizer que ela tá fazendo coisa que ela nem tá fazendo, que eu nem sei, e que se ela estiver fazendo também é problema dela. E daí eu lembro que a gente estava indo, inclusive, visitar ela nesse dia, que a minha mãe estava falando isso, né? E eu desci do carro falando, fulaninha, que saia maravilhosa, eu amei o teu dread, de onde é que compra esse brinco e tal? E ela brilhou, sabe? Naquela sensação. E eu fiz isso super inocente, na verdade, eu fiz isso para confrontar minha mãe, no caso, né? Não era assim, nossa, uma razão. Né? Hã? Sua lua em aquário, né? E é por aí, e o signo da minha mãe é esse. Mas assim, dá para Freud explica isso que eu Ora, fiz, deve ser. dá Não para é constar, Freud. É a dá para sensação. dá para constelar essa relação, dá para constelar essa relação, mas enfim. Foi tipo super assim que eu desci e a menina ela ficou e ela, eu quero te mostrar e Ela tal, e perdeu o desceu uma medo. e sabe, imagina o medo do julgamento que ela tava numa almoção de domingo de estar com a saiona dela lá de hippie, né, que é o termo para definir a saia que ela estava usando. E, enfim, então às vezes a gente julga e não é só uma posição, né? Às vezes a pessoa quer usar boina ou mule e ela é julgada pelos outros e ela fica com medo de usar boina ou mule. Capaz, eu uso igual. Mas sabe, Boina e mule. Não precisa Mas- trazer para minha casa, tá, Vitória? mas eu vejo muito isso, Mari. O quanto as mulheres precisam dar a mão para outras mulheres. Porque o nosso maior julgamento não é o julgamento do sexo oposto, é do mesmo sexo. Imagina o quanto você não deve ter iluminado a vida daquela garota quando você saiu do carro e elogiou ela. Para mim, vale muito mais o elogio de uma mulher hoje do que de um homem. Vou ser muito sincera. Porque eu sinto isso, porque eu quero, eu olho para uma mulher, cara, eu posso não gostar do estilo dela, eu jamais vou olhar para ela e vou falar alguma coisa. Se eu falar, é para falar uma coisa boa, falar uma coisa dócil, falar uma coisa que realmente vai elevar a vida daquela mulher. Eu até ia comentar isso com vocês, sobre essa questão de ações, de erros, que você comentou, né, do medo, do erro. Quem determinou o que é certo e o que é errado, socialmente falando? Quem? Me fala quem foi essa pessoa que falou, ó, é certo comer salada, é errado comer, sei lá, vagem, sei lá, tipo, coisas ridículas assim. Mas só pra vocês entenderem, quem? Quem foi a pessoa que falou? Tá escrito? Tá escrito em algum lugar? Não tá, porque cada um tem seu universo, cada um tem a sua verdade, e cada um sabe o que é certo e errado para si. Hoje, Luiz, eu tenho meu julgamento de certo e errado, mas é do meu universo. É o que eu entendo como certo e como errado. É o que a Mari entende como certo e errado, o Rei e Vitória e todas as outras pessoas. Você não pode olhar para uma pessoa e falar, não corta esse cabelo, vai ficar feio. Cara, se eu gosto, é a minha verdade. Eu gosto. Gente, quando eu raspei a cabeça, esse meu ex-companheiro... Ele olhou pra mim, eu tava namorando ainda, eu tava lá na Índia. E quando eu raspei a cabeça, ele virou pra mim e ele disse, quem namora uma menina careca? Aquilo me cortou o coração, eu voltei com ele, tá? Aquilo me cortou o coração,
porque eu mandei uma foto tão feliz pra ele, porque eu me senti linda a hora que eu me vi no espelho. Eu me senti, tipo assim, eu me senti inteira, eu me senti completa, eu me senti nua, maravilhosa. E aí você vai pra pessoa que você tá se relacionando, a pessoa fala, quem vai namorar uma menina careca? Quem é você pra falar alguma coisa, meu amor? Tipo assim, gente, e aí aí o que que já acionou em mim? Putz, vergonha de sair na rua, o povo vai me achar feia. Não. Quando eu voltei para minha cidade, depois da Índia, eu tive um baque muito forte. Porque, assim, eu sei, assim, eu sei que eu sou bonita, ponto. Né? Não tô querendo ser nada, assim, mas eu sei que eu sou bonita. Obrigada. Vocês todas são. Enfim, mas quando eu cheguei, eu tive medo. Eu tive medo do julgamento dos Os outros. olhares. Dos olhares, porque você chega, a pessoa acha que você teve câncer. A pessoa não acha que Ou você que fez você aquilo. enlouqueceu, né? Ou que Ou que você, você enlouqueceu. ou então que você virou hippie de uma vez e largou tudo. Não que ser hippie seja errado. Que não tem nada de errado, exato. Nada de errado, muito pelo contrário, cada um, como eu disse, tem a sua verdade. Mas eu raspar a cabeça não foi um ato de, estou me rebelando contra o mundo. Não, não tem nada a ver. Era tu Eu contigo. Ou você E se muito pelo perdeu, contrário, né? Também tem aquela do se perdeu. Também. Exatamente. E Não, essa e essa parte, até tu falou ainda há pouco, da história do medo, né? De acordo com os hindus, essa história é da origem do medo? Desse essa medo? história não é da origem do medo, é da origem do medo. Eu vou contar para vocês um pouco dessa história e ela é uma história de uma deusa. Porque na Índia, isso é até uma introdução que eu quero colocar muito clara. A Índia, ela tem muito preconceito, sim. Ela tem aquele negócio da mulher ter uma vestimenta adequada, o cabelo preso quando é casada. Tem todo aquele machismo cultural em relação à sociedade, a como a mulher deve se portar, sabe? Certo. Porém, contudo, entretanto, a mulher indiana, ela é reverenciada. Se você encontra uma mulher indiana na rua, você pede bênção aos seus pés. Não importa qual mulher seja. A mulher indiana, ela é uma mulher que dentro de casa, o marido não toma nenhuma atitude sem perguntar para ela. A mulher indiana, o marido lava os seus pés todas as noites. Ela é realmente tratada como uma deusa. Ela é digna de joias. Estou falando de coisas materiais, assim, mas falando do respeito a uma mulher indiana. E isso é uma coisa, gente, que eu vi num seriado que eu tô vendo, que é o Mahabharata, que é um épico. E uma mulher passou por uma humilhação muito grande. E aí, Krishna, que era o avatar, ele virou e disse: o maior mal que vocês fazem para o mundo, a injustiça está tão grande no mundo pela falta de respeito com a mulher. Olha que forte. O mundo está como está porque não se respeita a mulher. Isso é um épico de 5.000 anos atrás, tá? 5.000 anos atrás. Olha o que a gente ainda vive. Porque nós estamos vivendo, sim, num mundo injusto. A gente não está vivendo num mundo justo. E tudo isso se deve ao desrespeito pela mulher, pelo feminino em qualquer ser humano, por quem você é. E aí, falando já disso, da história, porque isso tem a ver com o medo, que eu vou contar a história de Durga. Durga, ela foi uma deusa criada pelos deuses. Por quê? O mundo estava sofrendo uma injustiça e tinha o demônio Mahinsha, que ele estava destruindo tudo, ele estava destruindo todos os povos, ele comia as pessoas. Colocando aqui, Mahinsha, o demônio, nada mais nada menos do que os nossos próprios pensamentos, do que o medo. E aí, e o mundo é a nossa mente, tá? E aí, os deuses, Mahinsha dominou até o campo celeste, dominou Indra, que é o rei dos deuses, digamos assim, o presidente dos deuses. Ele acabou com o mundo, ele fez o mundo virar noite. E aí todos os deuses se uniram e criaram Durga, porque o único ser capaz de matar os demônios por inteiro é a mulher.
Então, eles deram todas as suas armas a essa deusa e criaram ela, e aí ela matou o demônio. Só que o que acontece? Quando a gente vai resgatar, pegar alguma coisinha dentro da gente que não tá legal, a gente começa a abrir uma caixinha de vários medos. Porque um medo dá origem a outro, que dá origem a outro, que dá origem a outro. O que acontece? Quando Durga foi lá e matou ele, o sangue dele caiu no chão e surgiram e triplicaram os demônios. Então, quem Durga teve que invocar para poder matar os demônios? A própria morte, Kali. Então, quem é Kali? Kali nasceu do terceiro olho de Durga e ela tomou o sangue de todos os demônios. E quem é Kali, né? Se não a própria identificação com aquele medo. Você olhar para esse medo e olhar para ele com naturalidade. Esse medo vai passar. Esse medo que você sente, ele não é seu. Ele tá aí, mas ele vai passar. É você integrar esse medo, respeitar esse medo, não querer excluir ele. Você não pode excluir o medo que você sente, porque o medo ele só tá na sua mente, ele não tá fora. Falando de coisas sociais que não tem a ver com a violência doméstica, tá, gente? Lógico, por favor. lógico. Falando desses medos, assim, que a gente tem no dia a dia de mudança, de um termo, enfim. Então, ele só tá na sua mente. Ele não tá no externo. O externo são os demônios externos, que é como a Mari falou, o julgamento, a pessoa que fala, não, continua nisso aí, não, sai, sabe? Nossa, mas então, os nossos internos são muito piores, porque eles são monstros enormes. Exatamente, muito maior do que o externo. E aí você invoca a Kali, que é a própria deusa da morte. E ela é uma mulher, tem que ser uma mulher. Sabe por quê? O que a mulher, o que acontece com a mulher todo mês? Ela sangra, ela mata os seus sentimentos de apego, ela mata os seus demônios todo mês. Ela é a única que tem poder e força para matar o medo, para vencer o mal. E é por isso que o mundo, ele só vai ser reestruturado no dia que o feminino estiver realmente curado em todos os seres. Era bem isso que eu queria, bem esse gancho que tu terminou a história perfeito, é maravilhoso. Porque é sobre isso do feminino e do masculino, que é outro estigma, né? Talvez para algumas pessoas que estão nos ouvindo, a gente esteja falando um idioma muito paralelo, né? De uma realidade nunca antes observada. Então, algumas coisas. Primeiro, quando a Lu fala que não existe certo e errado, são de questões sociais cotidianas, né? Ninguém está falando de coisas que estão aí na Constituição, de leis, de matar, de roubar, etc, né, gente? São coisas do cabelo, roupa, escolhas de vida e tal. Mesma coisa para medos, né? Medos internos ou medos tipo de comportamentos, não medos de morrer ou medos de violência ou medos que são reais. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, feminino e masculino. Quando eu falo em feminino, quando eu falo em masculino, eu não quero entrar no assunto, mas vai fazer um bom gancho. Que é quando a gente fala que feminismo não é o contrário de machismo e tal, é a mesma coisa para feminino e masculino, no sentido de que feminino não necessariamente é da mulher está só na mulher e masculino está só no homem. Todos nós temos feminino e masculino, porque energias. Todos nós somos... porque, assim, mas eu não acredito em energia tal, você é metade, né, de cromossomos de um espermatozoide e outra metade de um ovário. Então, abençoado, você é metade de um homem, metade de uma mulher. Esse é o primeiro ponto, né? Indiscutível. Isso tá tudo certo. Geneticamente. E aí, é geneticamente falando, né? Você é metade, metade. E essas energias, você tá vinculado a essas duas coisas, e aí a gente tem, socialmente, culturalmente falando, o medo do masculino no feminino e o medo do feminino no masculino, porque é errado um homem, né, um menino expressar sentimentos, é errado uma mulher ser forte, decidida e resolvida demais. Então a gente acaba... Oi. Mas eu acho que o medo é do feminino no feminino e do feminino no masculino. Sim, exato, mas aí é que tá, porque a gente tem esse medo da sensibilidade, da intuição, da fragilidade, da vulnerabilidade, que é do feminino. Mas eu acredito, Lu, que se a gente chegar num lugar em que a gente tiver menos medo do feminino pelas duas partes, e aí, no caso, pela masculina também, que eu acho que só para fazer o gancho, né, que o mundo só vai se curar quando a gente tiver o feminino curado e tal,
é quando a gente tiver olhares mais femininos para as coisas, mais suaves, sutis, intuitivos, né, amigáveis, acolhedores, amorosos, que não necessariamente porque são tudo isso são frágeis, né? Eles podem ser tudo isso e ser fortes, e ser transformadores, e ser tudo que uma mulher é, por causa da força que tem de gerar uma vida, de criar uma vida, de defender uma vida, enfim. É um papo muito louco, né, galera? Eu sei, porque eu sou bem pragmática, então é um papo muito louco. Mas curar esse olhar para a sensibilidade, desromantizar a meritocracia, desromantizar que basta a pessoa querer que ela consegue, sabe? Tirar essa coisa de estigma que tem, ai, que depressão é falta de louça para lavar e tal. Ai, galera, assim, ó, já deu, entendeu? 2021, já deu. E outra, eu essas coisas eu assim. acho que a gente, como mulher, também, a gente tem que entender a nossa força. Essa história é maravilhosa e cara, é real, assim, a hora que a mulher entender a força dela é porque a gente é aquilo que a gente falou lá no começo, a gente é calada desde sempre, então a gente é tratada como sexo frágil desde sempre, e a hora que a mulher entender e elas se unirem, meu bem, não tem para ninguém. Não tem, e não é Eu uma acho que a gente competição falou contra os antes. homens. Não é uma competição contra os homens, por favor. Isso é uma. A gente vive em competição dentro da gente mesmo, com a gente mesmo. Então, a hora que a gente assumiu nossa posição de deusa, realmente, e de que a gente é muito foda, e de que o mundo não rola sem a gente vai se dar as mãos e, cara, a gente vai vencer a gente mesmo, que a gente é o nosso maior obstáculo, né? Era isso a aí gente. que eu ia falar, não é uma competição com ninguém, né? A Rê falou, não é Não, uma competição com os homens, não é uma competição com ninguém, não é uma competição com outras mulheres, e não. de quais mulheres, né, são mais ou menos evoluídas, enfim, não é competição com ninguém, é com a gente Com a mesmo, gente. e um olhar, né, a história do autoconhecimento, né? Olhar para si e curar a si. Se isso daí rolar, e se a gente Bom. conseguir, né, se cada um conseguir acessar o que tem medo enfim, lidar com isso, já é, sei lá, vamos dar metade do caminho andado. O que está Mas falando? voltando à questão da competição, quando a gente entende que a gente tem que ganhar da gente de ontem, com autoconhecimento, né, já é outra. Já muda a nossa percepção da vida, né? A gente tem, como a Rê falou, a gente tem que competir com a gente mesmo, né? Eu tenho que ser melhor do que eu era ontem, hoje eu tenho que ser melhor do que aquela pessoa que era ontem. Então, quando a gente entende isso, só com autoconhecimento também a gente vai entender, né? E o que é o autoconhecimento, né? Eu acho muito importante que isso tem muito a ver com medo, tá, gente? A gente acha que pode não ter, mas tem. Autoconhecimento é você realmente reconhecer os seus medos. Mas como que eu reconheço os meus medos? Na verdade, eu acho que a primeira pergunta que a pessoa precisa se fazer é: quem sou eu? O que eu gosto? Para você buscar o autoconhecimento, você tem que começar pelos pequenos prazeres da vida. Começar a fazer coisas mais sozinhas. Não é errado você fazer coisas sozinha. Busca um novo hábito. Pare, às vezes, de comer um açúcar. Ou então, faça uma comida diferente. Crie um novo hábito todos os dias. Isso é uma coisa que eu estou fazendo. Todos os dias eu tento me olhar de uma nova forma. Eu olho para mim no espelho e falo: quem é a Luísa de hoje? Como ela quer se comportar? O que ela quer fazer? Mas nunca visando o egoísmo, visando, como a Vitória disse, o não ser melhor que ontem, né? Na verdade, é buscando ser o melhor hoje. É não olhando também para o ontem tanto assim. É você fazer uma autoanálise no final do seu dia e falar: onde eu gostei de ser eu? Onde eu não gostei de ser eu? É aí que começa. E aí, no próximo dia, você acorda e fala: bom, ontem eu fiz uma autoanálise do que eu não gostei, então hoje eu não vou repetir isso. Nas situações que eu posso encontrar repetições. E o que eu posso fazer de diferente hoje? Hoje eu posso vestir a cor roxo que eu nunca usei. É nisso. Esse é o autoconhecimento, gente. É todo dia você fazer um pouquinho para você, dentro e fora. Esse exercício é uma coisa muito legal, até para quem acabou de terminar relacionamentos. Porque, né? Porque agora tu me lembrou, quando tu estavas falando, tu me lembrou até de uma cena dessa série da Maid, que a gente falou no começo, que ela tá num abrigo.
da cor da roupa. E aí ela falou, quer escolher a roupa? E ela falou, ela não sabia, ela nem falou isso, mas foi o que ela quis dizer. Ela não sabia nem que tipo de roupa ela gostava. E aí a mulher falou assim, as meninas entram aqui e não sabem nem qual é a cor favorita delas. Porque a gente acaba se perdendo, assim. Eu tive um relacionamento muito longo, de 11 anos, e a gente realmente se perde. A gente não se reconhece no final, ainda mais quando começa a namorar muito nova, tal, que ainda não formou, tipo, uma personalidade inteira. E é esse tipo de cura, assim, que eu digo, como é importante. Por isso que a gente já falou aqui algumas vezes, eu tenho muita pena, assim, quando eu vejo... Ai, pena, não sei se é essa palavra, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. É óbvio que existem exceções, né, de pessoas que se encontram rapidamente e tal, mas eu tenho muita pena da menina que termina e logo engata em outro relacionamento porque ela não teve tempo de se conhecer, sabe? Que ela vai continuar repetindo, eu acho, certos padrões que talvez não são dela e ela nem sabe. Então, lógico, né? Eu achei que eu ia ficar 1 ano solteira, tô 5, né, galera? Mas, assim, de acordo com o mapa astral, tá tudo certo. E, assim, mas hoje, olhando para trás, eu vejo como foi necessário para mim, cara. Eu não ia ser metade. Eu não sei, eu acho que eu não tô no meio do caminho ainda. E, assim, é muito legal. A jornada é muito legal de se conhecer. E a gente perde muitos medos. Muitos, muitos, muitos mesmo, assim. Isso é muito massa. E adquirir outros, assim, não. Mas Mas sabe o que realmente eu... essa Mas... questão de fazer coisa sozinha, eu sou apaixonada, tá? Eu adoro ficar eu e os meus pensamentos, assim, eu tenho paixões por ficar sozinha. Tinha pavor. Quando hoje eu tô morando com meu irmão, né? Mas já morei sozinha 5 meses antes, 5 meses atrás eu tava morando sozinha. Eu sou fascinada, assim. Hoje ele sai de casa e fala, meu Deus, vou ficar sozinha em casa. É hoje, que eu vou fazer nada do jeito que eu quero, sabe? Eu tinha Eu pavor sou de ficar apaixonada. sozinha. Eu tinha pavor de ficar sozinha. Eu não ficava sozinha. Eu saía de quarta a domingo. E para quê? Para ocupar meus pensamentos, para eu não pensar em mim, para eu não olhar para mim, para eu não ver os meus medos, para eu não abrir o bichinho lá, entendeu? E Porque você, aí, né, Rê? Isso aqui tem que ficar muito claro. Você tem que ter coragem para se conhecer também, de certa forma. muita. E aí vem o medo, porque se você abre a portinha do vou me conhecer, você vai se deparar com medos. Mas esses medos, eles só existem para você conseguir se curar. E aí, quando você se cura, você vai curar outras pessoas. O propósito do mundo é a cura. Do mundo, de cada pessoa. E eu percebo até aqui pelo podcast, sabe? Quando o assunto é muito pesado, tipo violência física, sabe? Uns negócios assim, muito abuso sexual. Então, quando é um episódio assim, ele é menos ouvido. Porque as pessoas têm medo de saber que vivem num mundo onde existe aquilo. Onde aquilo pode estar acontecendo aqui depois dessa parede. É aquela imagem... elas mesmas, né? É o cultural, a imagem impressa da cultura, gente. Por exemplo, lá na Índia tem essa questão, o marido, ele casa com mais de uma mulher. Ele tem, tipo, mais de uma mulher lá na Índia. Mas, não tô falando que é certo, tá? Por favor. Não, mas para assim, eles para eles é o cultural deles. Só que o que acontece? Uma das coisas que lá acontece bastante. A mulher, como eu disse, ela é vangloriada lá. A mulher, ela é a decisão. Ela é tudo. É dela que nasce os seres. Então, assim, a mulher, ela está num patamar, num pedestal. Tanto é que as grandes deusas são reverenciadas. A gente teve agora que eu fiz 9 dias para as deusas. Então, a gente tem 9 dias só para as deusas. E aí, na primeira lua nova de novembro, a gente tem o Festival das Luzes, que é o Festival das Deusas, porque a luz é a deusa, né? A gente também coloca dentro da astrologia que o meio do céu, que é onde o sol está no seu pico, que é mais ou menos ao meio-dia, é a casa da mãe. Porque a mãe é a que emana mais luz. Ela dá luz à vida. Ela dá a vida. Então, ali está a sua mãe. Ali
tá a grande mulher, né? E na Índia é muito visto realmente como grande, como ninguém é maior que ela. E dentro desse épico que eu tô assistindo, tem uma hora que ela foi humilhada, a imperatriz, ela foi humilhada, ela foi pega pelo cabelo, arrastada no chão no império. Eu nunca, gente, tinha presenciado uma violência tão forte de filme, de nada, igual eu presenciei. Eu fiquei vermelha de raiva, eu queria entrar naquele negócio, eu sabia que era um épico, que era uma... mas aquilo me doeu tanto, me doeu como uma verdade, que eu falava, veio um fogo em mim, que fazia muito tempo que eu não via esse fogo em mim, de querer matar, assim, de sentir a dor de uma mulher na minha pele, uma coisa assim, olha, meu Deus. Enfim, e aí depois ela vira e ela fala, o que vocês fizeram comigo hoje, vocês acabaram de assinar a morte da alma de vocês. Porque mexer com uma mulher, fazer isso com uma mulher, não é matar o corpo, é matar a alma. É você ficar preso na sua alma depois da sua morte. Enfim, é um contexto bem profundo. É bem profundo, mas... Bem profundo. E a última coisa que ela quis falar é, a mãe da pessoa que morre não é viúva. Filha não é viúva. Quem que é a única viúva? A mulher. Olha a importância da mulher dentro de um relacionamento. Ela é a única viúva. Ela é a única chamada de viúva porque ela perdeu alguém. A mulher tem o poder no relacionamento. É verdade. Ela comanda. E a gente não tem, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É só a mulher é a viúva. Verdade. Verdade. Interessante, Tem um né? nome, né? Que tem um nome, que tem um lugar. Verdade. Então, olha a nossa importância. Olha a importância de como é ser uma mulher. E como a gente tem um poder muito grande dentro da gente, um poder divino de, cara, alcançar tudo. A gente alcança tudo. Só que a gente precisa abrir a caixinha do medo. Porque é dentro do medo que você tem a chave para o tamanho do seu potencial. É aí que eu queria chegar. Nossa, cara, olha só. E é por isso que eu digo, a hora que a gente tomar conta a hora que a gente tomar conta desse poder inteiro, a hora que a gente entender que que a minha amiga, que a menina ali do lado, que a gente pode se unir e sabe, e parar com essa julgamento, com essa de quem é melhor do que quem, enfim, que coisa louca, que história legal essa daí, cara. Até hoje eu tô querendo ver esse épico aí, mas eu vou ficar muito louca. Eu quero ver também. Eu vou ficar muito louca. Depois a gente vai lá falar o nome de novo. Vamos anotar aqui. O Barrabás é o épico. Mas é um grupo fechado. Mas não, é fechado assim. Quem quiser entrar, entra. Mas assim, é que é um grupo no WhatsApp que ele tá alegrando, na verdade. E vai mandando os episódios. Exato. Gente, é muito. Entendi. Achei que era na Netflix. Nada, querido. Esse tal escondido na Netflix. Nada. Mas é isso, gente. E eu acho que o principal de tudo isso que a gente falou é que dentro do medo tá a porta de uma grande luz. Quando você entende que o medo é só um medo, ele não é ele não é um bicho. Ele não é um bicho. Ele não é alguém que vai te matar. Não é, ele não vai te matar, muito pelo contrário, ele precisa, o medo precisa que você olhe para ele, porque a partir do momento que você olhar para esse medo, você vai conseguir desconstruir tudo aquilo que você não é, e aí vai vir uma luz grande naquele medo que você vai se tornar aquilo que você sempre quis ser, e que te inibe. Ele não te mata, ele te liberta. Né? Exato, ele te liberta. Mas já vou sair dessa história, dessa conversa com outra cabeça, já tô assim, ó. Já tá sem ansiedade. Já não tá pensando que hora vai voltar para Itapema. Sexta-feira, Renata. Ai, Lu, eu fico assim, ó. Eu fico encantada com a Luísa falando, sinceramente. Assim, coisas que a gente não sabe, primeiro, né? Não tem o conhecimento. E ela fala tão próximo da gente, né? Chega tão... Parece que ela tá falando pra mim, inclusive. Né? Porque cada um tem um medo, claro, mas é tão pra gente que nos aproxima tanto. Mas é porque nós, como mulheres, a gente tem essas características em comum, porque nós todas fomos criadas iguais. Sim. E pode chegar alguma e dizer assim, não fui que... Cara, foi. Então... Pode falar, Rê. Não, pode ir, já foi.
Não, eu só quero dizer que, assim, eu acho que eu falo tão próxima porque eu já passei e passo. Porque senão não seria tão próxima. E isso é uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar. Eu nunca vou falar, não posso falar nunca, né? Mas eu sempre vou querer falar de algo que eu já vivi. Porque se eu não vivo, não tem como eu dizer. E eu falei hoje isso, inclusive, num vídeo que enfim, que eu postei aí no meu Instagram, que eu vou postar, que eu falo exatamente sobre a mudança. Você só pode, a mudança, a responsabilidade, o título do vídeo é A responsabilidade gera medo? Oh. A responsabilidade, ela não é algo que você é ensinado a ter. Você precisa experienciar, você precisa viver para você ter responsabilidade. E responsabilidade gera medo, porque é você por você. Não tem mais ninguém, não tem bengala quando você é responsável. Então, assim, o medo, na verdade, para você que está escutando esse podcast, para você que está escutando esse podcast, o medo tá te impedindo do sucesso dentro de você e fora de você. E o medo é a única chave para o seu sucesso também. Porque é a partir dele que você vai ver o seu tamanho e o quanto você pode mais e melhor para você. Eu vejo muito dessa forma e eu experienciei e experiencio dessa forma. Eu estava presa a medos. E quando eu me libertei, eu tô aqui, ó, livre, leve, solta. Mas é verdade, cara. Eu vejo muito. Meu Deus, eu vivia em medos, né? Há muitos anos eu vivi dentro de medos. E não vou dizer que eu não tenho os meus medos ainda, tenho. E sempre eu pergunto para a Luísa: e aí, Luísa, vai mudar isso aí? Entendeu? Lê meu mapa aí, como é que vai ser esse ano, meu filho? Eu tenho meus medos, entendeu? Só que é isso que a Luísa falou. Quando tu pega eles para ti, quando tu bebe o sangue, eles param de se reproduzir. Né? É isso que tu quis dizer com a história, né? Então, quando tu bebe o sangue, quando tu absorve aquilo, quando tu pega aquilo para ti, tu diz assim: vamos ver o que é isso aqui. Aí ele para de se reproduzir, entendeu? Ele fica pequenininho. E tu vê que, por exemplo, a queixa da Vicky, tu vê que tu pensar lá na frente, não vai mudar em nada no que vai acontecer lá na frente, entendeu? Não, talvez nem aconteça, né? O medo que eu tenho, né? Talvez não aconteça. Meu Deus. Aí falar, putz, eu devia ter vivido aquele dia, mas por medo eu não vivi, porque eu tava pensando no hoje, que nem rolou. Sim. Eu tenho umas brigas dessa de vez em quando, assim, mas eu já não morro por isso, assim, sabe? Mas é terrível ser consumido pelo medo e pela expectativa, é terrível. Eu sei que eu tinha muito, eu não sabia sonhar, né? Acho que eu já contei isso aqui. Eu não sabia sonhar, eu não sabia o que era sonho. Para mim, sonho era ser feliz. E eu comecei a sonhar. Eu aprendi, fui ler sobre, fiz curso e tal, e eu comecei a sonhar. E aí eu comecei a mudar meus medos. Por exemplo, o meu sonho era lançar um produto. Ponto. Eu lancei um produto. Vendeu muito, vendeu pouco, vendeu tanto que eu queria ou não. Isso era segundo plano. O meu sonho era lançar, cara. Então, quando tu para de depositar muita coisa em cima dos teus planos, dos teus sonhos, enfim, foca na realização. Eu realizei. O resto é resto. Então, é o que acontece, eu acho que quando solta, né? É isso aí. Deixa a bacia vazia. Eu tenho uma amiga nossa, né, Vicky, aberta. Ela sempre fala, antes de sair de casa, ela fala: universo, o que mais é possível? Estou pronta para receber. O que for contribuição. O que for contribuição, eu mereço. Como é que é? O que for contribuição, eu recebo. O que não for, volta pro remetente. A gente parece tudo um bando de doida, mas eu quero dizer, dá certo, entendeu? Nossos mantras. Eu faço tudo. Eu faço os 7 mantras. Eu faço tudo. Eu faço tudo. Copiei, inclusive. Eu faço mantra, vou na missa, medito, acendo incenso.
Eu faço tudo, eu sou multitask aqui. Não tem preconceito. Muito Cara, bom. é porque são coisas que fazem a gente se sentir melhor, que diminuem o nosso medo. A gente se sente apoiada, sabe? Fazendo alguma coisa pela gente. Enfim, voei. Produzindo boas palavras pra gente, né? A gente tem que produzir boas palavras pra gente. Esse é o meu tipo, a minha tentativa de controle diário. Produzir boas palavras, produzir bons pensamentos, porque isso muda tudo. Cara, juro, eu sou prova viva que isso muda tudo. Muda tudo, muda tudo, muda tudo. Mas, Luísa, muito Muda obrigada, tudo, cara. e a Que gente coisa se louca. amando, né? Tipo, acender um Hã? incenso pra gente já é um ato de amor, né? Vamos limpar essa energia ruim aqui que sou eu mesma. É só Passa tu. na gente. Eu digo Ato de que a amor. gente, nós mulheres, a gente é muito, eu já falei isso aqui, eu acho, que a gente é muito cruel com a gente mesma, né? Então a gente olha no espelho, eu já fiz isso comigo e acredito que todo mundo em algum momento da sua vida, adolescência, enfim, olha e fala, nossa, que monstro, que pessoa feia, que gorda, ou que magra demais, ou que mole, ai, que meu braço molenga, ai, que não sei o quê. A gente sempre fala dessa maneira com a gente. Concorda? Em algum momento da nossa vida a gente já falou com a gente dessa maneira. E aí, quando tu para pensar, se tu falaria assim com a tua melhor amiga, eu não falaria assim. Eu jamais ia olhar para Vicky e falar, nossa, que monstro, que magra, ou que gorda, ou que isso, ou que aquilo. Eu jamais falaria isso para ela. Por que eu falo isso para mim? Entende? Então a gente tem que perder o medo até de ser boa com a gente mesmo, sabe? Porque a gente se cobra demais, eu acho. Sei. A gente critica tanto que a gente se autocritica também bastante, né? A gente nunca Sim. tá boa o suficiente pra gente. Quem sabe, e que só o outro vai ser. A gente só critica porque a gente se autocritica. É? Só por isso a gente critica. Porque a gente primeiro olha pra gente e a gente fala, ai, eu não tô legal, não tô boa, não tô... E tá tudo bem. Assim, tá tudo bem, por exemplo, você acha que eu acordo todo dia e falo, ai, obrigada, Senhor, vida maravilhosa, Não, linda, jamais. asa. Não, tem dia que eu tô acapada, destruída, olhando no fundo, gente, que Até isso porque tu é aqui? libriana e não é leonina, porque eu me abraço todos os dias e falo, ai, linda. Ela tem que falar, né? Que ela é leonina. Ela tem que. Não, mas assim, mas tem é uma jeito, sabe? É construção, é todo dia você tentar um pouquinho. Se hoje você não acordou bem, não acordou legal, do mesmo jeito olha pra si e fala, é só hoje, se Tá abraça. tudo bem. Tá? É. Quantas vezes você já se abraçou? Você já tocou no seu rosto e falou que se ama? Sabe? Quantas vezes você Nenhuma. fez isso? Pra que ficar esperando o outro fazer isso pra você? Eu Exato. acho que aí que começa, sabe? Aí que começa realmente o se conhecer. Já pegou no seu rosto? Já sentiu? Sua pele é macia? Sua pele é oleosa? O que sua pele é? Sabe? Eu acho que são essas... o nosso corpo é tudo. É. Na Terra, eu digo na matéria. E o nosso corpo, ele mostra muito aonde está o nosso medo. Isso é importante também. A gente olhar para o nosso corpo e ver e associar com o medo. Porque dor no ombro, tá com medo de carregar quem nas costas? Que peso nesse ombro aí que você tá com medo de soltar? E que você tá com dor? Eu acho que foi tu, Luísa. Alguém falou uma vez, porque eu tenho muito problema com infecção urinária, tal, rim, assim, me incomoda muito. Aí uma pessoa falou assim, isso é medo. É medo. O rim é medo. Aí eu comecei a pensar, medo de quê? E aí, quando tu começa a pensar e querer explorar, é um caminho sem volta, realmente. E isso é muito bom. É um caminho muito bom. É muito bom. O medo não mata, o medo liberta. Olha só. Lu, mais uma vez, muito obrigada, viu? Queres Obrigada, deixar aí tua sai mensagem para a gente ir se encaminhando para o final, porque já deu 1h30 de programa, adoro, cara. Tem 2 cortes esse programa. Sério trabalho! Ai, cada vez que a Luísa vem, dá a sensação de que podia ser de 3 horas o programa. E o povo Cada vez que a Luísa vem, primeiro, eu saio diferente, né? É outra Victoria aqui que sai. Saio pensando no que eu posso transformar na minha vida. E hoje, principalmente, em olhar para os meus medos, né? Todos os medos que eu tô botando embaixo do tapete, eu vou tirar eles para fora hoje. Hoje eles vêm.
E Vicky, você não tá sozinha. Você não precisa sentir medo sozinha. A gente tá aqui, sabe? Esse é o mais importante. É saber que o que você tá sentindo, você não tá sentindo sozinha. Gente, quando eu sinto medo, a primeira coisa que eu faço, né, depois de tentar respirar, porque na hora que o medo vem, a gente não lembra nem de respirar. A gente não lembra de nada. Eu falo com alguém. Eu falo com uma pessoa próxima, uma pessoa que às vezes está sabendo alguma coisa que está acontecendo na minha vida, porque é necessário. Isso é entregar a vulnerabilidade, entender que a vulnerabilidade cura quando você entrega. Então, sentir os medos, tira eles debaixo do tapete, saiba que vai ter alguém para segurar a sua mão e falar, isso vai passar. Olha que eu tô do teu lado, sabe? Eu acho que isso é a grande importância. Eu não tenho nem palavras para dizer, gente. Eu me sinto muito em casa estando aqui com vocês, sendo muito sincera. É como se eu já tivesse conhecido vocês, é como se a gente já tivesse aí uma conexão, sei lá, é incrível. A gente tem, nada por acaso. Você conhece, não existe, tá? Pessoa que me conhece mais do que Luísa, porque eu nunca conheci Luísa pessoalmente, mas ela fez meu mapa astral lindamente, e assim, aquele mapa, quem lê, é mais íntimo que nudes. O cara que me pedir nudes, eu vou pegar, se eu gostar do cara, eu vou mandar meu mapa astral. Oh, meu Deus. Não, Luísa, te agradeço muito, assim, muito, grandemente, porque é de extrema importância isso que a gente está falando aqui, sabe? Eu tenho certeza que vai iluminar muita gente, não só eu, não só a Vicky, mas não só a Mari, mas grandemente muita gente, porque tem alguns programas que eu penso assim, cara, esse aqui devia ser recorde de audiência, porque a informação é muito rica. E parabéns, assim, por tu ser essa pessoa tão iluminada, por tu ter esse dom. Falei para ti essa semana, né, que o teu servir é maravilhoso, ajuda muita gente e isso é muito legal. Quando o que a gente faz contribui com outras vidas, assim, e isso é muito legal. Parabéns, obrigada, tá? Tu ainda vai voltar muito aqui. Tá bem emotiva, querida. A Rê hoje lá tá. Ou não desliguem os telefones hoje, que hoje eu vou ligar para vocês. Eu demorei aquela semana lá, demorei para chorar, quando eu chorei não parei mais. Lu, também quero te agradecer, tá? É sempre muito especial falar contigo, sempre muito especial mesmo, assim, a gente sai com outra cabeça, com outro olhar para as coisas, e tu cumpre muito bem o teu papel, o papel que tu pegou para si, né? Porque pensar que tu não era assim, esses dias tu postou fotos de como tu era e como tu tá hoje, né? Pensar que tu não era assim e como tu se encontrou é incrível de ver, assim, porque realmente tu nasceu para isso. Cada vez que a gente conversa é mais nítido essa tua o teu servir, como disse a Rê, é incrível, assim, tu nasceu para isso e é sempre muito bom falar contigo. Poxa, gente, sabe, é meu aniversário, eu acho que meu presente de aniversário é isso, sabe, eu agradeço muito por vocês terem coragem de estar aqui, sabe? De estarem falando, de estarem ajudando mulheres. Vocês também estão imprimindo o servir de cada uma no mundo, do seu jeito, mostrando a realidade, não mostrando entrevistadoras, pessoas, personas diferentes. Não, é a Renata, é a Vitória que estão aqui, sabe? É a essência de vocês. Então, assim, eu agradeço muito, muito, muito mesmo. E sempre que vocês quiserem, podem me chamar. Eu realmente sou muito grata a vocês, eu sou muito grata a esse canal, eu sou muito grata a Renata que me apresentou vocês, a pessoa que me apresentou a Renata, que eu nunca mais falei na vida, tipo, foi assim. Valeu, Thiago! Valeu, Thiago! Teve uma única serventia, então, essa pessoa na vida de vocês. E ele me levou a conhecer vocês, assim, e, gente, eu sou muito grata. Eu falo que nada é o acaso. Nada Como a vida é uma roda, né? Como a vida é uma roda. E eu só consigo ser... Oi, desculpa, fala. Passa tuas redes e o teu trabalho aí pra galera ir conhecer quem ainda não conhece. Gente, eu sou astróloga, então eu faço mapa astral. O mapa astral é o reconhecimento do seu ser. Então eu vou estar trabalhando ali desde quem você é, de como você tem que se colocar no mundo, até a parte profissional, a parte de relacionamento, comportamento
e emoções. Então, o seu corpo e a sua mente. Eu vou estar falando da sua natureza. E também, né, a gente prevê futuro, sim, não é na bola de cristal, é através de uma mecânica celeste. Então, é todo um esquema aí trabalhado. Renata é um testemunho de que é verdade. Meu Deus, é verdade. No presente e futuro realmente acontecem, porque a gente tem todo um trabalho por trás. Então, meu @ é Luz pro Mundo, com 2 Es, tá? Luz com 2 Es pro Mundo, tudo junto, Instagram. E o meu contato é o 67 99284 0200, que é o meu WhatsApp. Então, entre em contato comigo. E também, quem quiser me procurar para poder conversar, que não seja astrologia, mas por uma direção, eu sou completamente aberta a isso, porque eu sinto que o servir, ele não é apenas daquilo que você faz profissionalmente, mas também é daquilo que tá no seu coração, e eu sou muito aberta e eu adoro ajudar as pessoas, nossa, eu amo. Por mim, eu falo um monte, né? O que vai e volta, não tem coisa mais verdade do que aquele memezinho que tu manda um coração e volta 3. Eu adoro isso e é bem isso. Lu, muito obrigada. Vicky, muito obrigada. Mari, que teve que sair, muito obrigada. Obrigada, mulher. Lu, feliz aniversário, eu sei que é amanhã. Amanhã é aniversário da Luísa. Libriana cheia dos contatinhos. Porque a Libriana é tudo assim, tá ligado? Ainda não tô, entendeu? Mas tá chegando, chegando. E em 2022 eu vou fazer a pergunta que eu faço todo ano para a Luísa. Nossa, gente. Vai ser esse ano, Luísa. Ela já tá esperando esse momento. Ela tá esperando. Se dizer que sim. Agora eu tô esperando. Se prepara, Renata. Que a próxima consulta vai ser profunda, que eu vou dar até data. Gente, meu dia tá chegando. Hoje falaram assim, ó, porque a Kourtney Kardashian noivou, né? Daí a pessoa falou assim, vocês gostariam de um pedido de casamento grandioso ou discreto? Eu falei, qualquer um que eu possa mandar para minhas tias, para elas pararem. Não tô podendo escolher. Qualquer coisa, só para eu mandar para minhas tias, uma fotinha. A gente pode escolher e a gente é que deve escolher. Dentro da astrologia, a Vênus, ela fala exatamente sobre isso. Você é quem escolhe. Você não é escolhida, você é que escolhe. Essa é a Vênus, olha só. Então, só que a gente só vai escolher a hora que a gente se apossar do nosso poder, daquilo, do tamanho que a gente é. Aí a gente escolhe. Por enquanto eu escolhi ser rica. Minha prioridade, entendeu? Fazer o quê? Ser rica, se é pra sofrer em Paris, entendeu? Isso aí. Lu, obrigada, Vicky. Obrigada. Vamos lá. Beijo. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!